O shonenzão da massa é um dos gêneros de mangá mais consumidos mundialmente, isso se não for o maior. O primeiro contato da maioria das pessoas com anime é sempre um shonen, e daqueles bem arroz e feijão, tá ligado? Principalmente se você nasceu nos anos 2000. A chance de você ter começado a gostar de anime por Dragon Ball e Naruto é astronômica. Aconteceu comigo. O shonen não é exatamente um gênero propriamente dito. A palavra em si define a demografia e o público-alvo dessas histórias, que são meninos entre 12 e 16 anos. E um dos fatores para o sucesso é a acessibilidade de consumir esse conteúdo, porque não são histórias extremamente profundas, filosóficas, reflexivas e complexas, mas também não é Peppa Pig. A fórmula mágica para um shonen de sucesso é uma dose generosa de porrada, bons personagens, mas cá entre nós, essa é bem questionável, um universo interessante, um traço da hora e o elemento X, um bom sistema de poder. Um bom sistema de poder simplesmente transforma completamente uma história. Um caso recente até, Jujutsu Kaisen. A princípio a premissa do anime é bem básica, é só mais um shonen sobrenatural sobre demônios e maldições. Só que o sistema de poder que o Gege Akutami desenvolveu ao redor da obra é tão rico e complexo que dá pelo menos umas 3 camadas a mais pro enredo. O mesmo pode ser aplicado a Hunter x Hunter, por exemplo, que tem um sistema de poder tão complexo, se não até mais complexo que Jujutsu. Em outros casos, como os meus favoritos, as obras do Okubo não apresentam sistemas de poder tão complexos em si. Soul Eater é bem simples até. Basicamente, as pessoas viram armas e depois armas só que mais fortes. Mas Fire Force consegue criar um sistema de poder razoavelmente simples, que se resume em fazer fogo e controlar fogo, personagens com o poder de simplesmente parar o tempo controlando o calor resultante da energia de expansão do universo e muitas outras variações de exemplos absurdos de termodinâmica. E nesse sentido, o sistema de poder do mangá se relaciona diretamente em como o autor lida com esse enredo e as suas possibilidades. E nessa discussão, principalmente da relação entre o poder e a narrativa, Jojo ocupa um lugar um tanto especial como curioso, visto que nessa longa caminhada de 35 anos de publicação, a história passou por 2 sistemas de poder. Essa mudança é que afetou profundamente a forma como o Araki estruturava a história e enxergava suas possibilidades. E é realmente esquisito pensar que se você coloca a parte 1 e a parte 6 lado a lado, simplesmente não parecem ser a mesma franquia, escrita e desenhada pelo mesmo cara. Ainda que você possa usar de argumento que, mas os 2 mangás têm 15 anos de diferença, é óbvio que ia ser muito diferente. A simples implementação dos espíritos protetores na parte 3 deu um 180 na franquia que eventualmente se desvirtuou completamente do que era sua proposta no início. E parafraseando meu querido Purim, homens fortes com poses gulosas. Eu vi o anime da parte 1 pela primeira vez em 2019, e os animes que estavam lançando na época eram Fire Force, Mob Psycho, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone e por aí vai. Jojo originalmente é um mangá publicado em 1987, e é complicado dizer quando houve de fato uma massiva popularização do shounen, principalmente pros nossos lados aqui, o ocidente. Se eu tivesse que chutar, eu diria que foi mais ou menos os princípios da internet mais acessível, que foi lá pra meados de 2010, 2012, e mesmo que a gente tivesse acesso a alguns animes pela TV aberta, visto que Dragon Ball já passava na TV brasileira dos anos 90 e tudo mais, 1987 tá longe de ser esse ano. E cronologicamente falando, a gente não pode falar que o Araki foi o pioneiro de fato a criar um sistema de poder que importasse muito, já que o Akira Toriyama estava publicando Dragon Ball desde 1974, por exemplo. A questão, acredito eu, é algo que eu sempre afirmei em outros vídeos. Ainda que não o primeiro de fato, o Ramon foi muito importante no processo de tornar esse um padrão do gênero, um sistema de poder com regras e limites. O Ramon surgiu de uma vontade do Araki Sensei em fazer com que as lutas em Jojo seguissem regras específicas, e como ele cita em uma entrevista que ele deu em 2006, ele diz ter se inspirado em outro mangá que ele respeita muito chamado Babel 2, que seguiu o mesmo formato de batalhas com regras específicas. Além disso, ele também deixa explícito nessa entrevista que ele queria que os poderes em Jojo fossem algo que pudessem ser vistos em um mangá, desenhados, diferente de poderes psíquicos que você não consegue ver de fato. O Ramon consiste em diferentes técnicas de respiração que permitem ao usuário transmitir ondas de energia similares à energia do Sol. Além de diminuir os danos de ferimentos e dores, diminui os efeitos do envelhecimento, proporcionando uma maior longevidade. Na teoria, essas ondas de energia podem ser transmitidas por líquidos e seres vivos, dando uma grande versatilidade de usos e técnicas possíveis, como as bolhas do Caesar, o cascal da Lisa Lisa, o Zoom Punch e o lendário Thunder Cross Split Attack. Eu não posso deixar de acreditar que o Ramon é de fato especial. De um ponto de vista até meio anacrônico, não é nada interessante. Tudo que veio depois é imensamente melhor e muito mais empolgante, mas pra época, ele tem basicamente tudo. Ele proporciona um sistema com regras bem claras, uma sessão de treinamento onde o protagonista aprende com o mentor, habilidades esquisitas e completamente sem sentido, além de ser uma energia mágica, o que já diferenciava dos outros mangás de
seu tempo, onde todo mundo resolvia as coisas na base da força bruta. O problema do Ramon é a sua limitação. A própria origem do Ramon é o seu calcanhar de Aquiles, visto que o poder foi criado para destruir os Homens do Pilar e os vampiros criados pela Máscara de Pedra. Isso restringiu demais as possibilidades da história, travando a narrativa a poucos tipos específicos de inimigos, colocando o próprio Araki em uma sinuca de bico. O que fazer com esse poder que tem data de validade? Por isso ele decide acabar com o Ramon de uma forma que faz sentido dentro da história, mesmo que no subtexto, que deixa um leve gap para dúvidas para aqueles leitores um pouco mais distraídos. O Ramon simplesmente não acabou do nada. Em primeira instância, acabou porque o Araki quis, mas em segunda instância, acabou porque o Joseph era o último de sua linhagem que sabia usar o Ramon. Só que depois de casar, arrumar um emprego e construir uma família, ele optou por não continuar treinando e manter uma vida relativamente normal. Mesmo que o Ramon pudesse lhe trazer uma maior longevidade e mais saúde, ele simplesmente decidiu não passar esse conhecimento pra frente. Ele preferiu só ficar rico mesmo. O que faz sentido, porque pelo que a gente sabe, ele passou basicamente 49 anos da vida dele em paz, sem ter nenhum problema com vampiros ou seres bizarros. Então, se tá tudo em paz, pra que treinar? Foi em 1989 que Jojo renasceu. A introdução das stands na parte 3 foi um turning point na franquia, um ponto de virada que transformaria a saga para sempre, e isso é extremamente fascinante para mim. Na mesma entrevista que eu citei anteriormente, o Araki Sensei diz que a ideia das stands originalmente surgiu da ideia de dar socos fora do corpo, e que tentando explicar melhor para os executivos da Jump, ele acabou aprimorando para um espírito guardião que sai e ataca. E ninguém entendeu nada do que ele estava falando. とにかくなんかこっからパンチが打ち合わせした時の出来方っていうのはね、次のどういう編集者とやってて、次のはどういう波紋とかもう使えないよって言われたの。じゃあこっからパンチが出てきて割るんですよって言ったら、なんか理解してくんないんですよ。なんだそれみたいな。Ele diz que explicou aos executivos que poderia criar muitos personagens dessa forma, já que diferente do Ramon, ele tinha muitas possibilidades. E ainda que ele acreditasse que as pessoas não entendessem muito bem no começo, ele realmente sentiu que poderia continuar criando poderes para sempre dessa forma. E foi exatamente o que ele fez. A criação das stands foi a descoberta de uma mina de ouro, ainda que ninguém mais acreditasse nisso. Por ser um poder de possibilidades basicamente infinitas, eu acho muito difícil definir exatamente o que são as stands, visto que elas podem se manifestar de formas muito diversas, como um espírito que soca ou uma tomada. E, querendo ou não, foi isso que tornou o Jojo extremamente reconhecível, além do traço, obviamente. Mas o conceito de um espírito que representa a sua força espiritual, que sai por aí socando os outros, é simplesmente muito irado. Mas ainda que seja uma mudança gigantesca e abrupta por si só, as stands também obrigaram Araki a reformar a forma como ele escrevia, e isso é bem explícito. As primeiras duas partes tinham menos uma estrutura organizada e comum, ainda que muito semelhantes, parece algo muito mais natural. O Araki conseguiu usar perfeitamente, ainda mais na parte 2, o potencial do Ramon de render sequências de treinamento, e por ter uma leve variedade de acontecimentos que são menos lineares, o enredo não fica tão repetitivo, até porque comparado às partes posteriores, as duas primeiras são bem mais curtas. Entretanto, com a introdução das stands na parte 3, as coisas ficam um pouco diferentes, e com tantas possibilidades, a fórmula do enredo não podia se manter a mesma, e o Araki decide reorganizar a história em uma estrutura de vilão da semana. Pegando o anime como um exemplo mais simples, a cada 2 episódios tem um vilão diferente e assim segue até o final da saga, onde eles enfrentam o vilão final. E bom, com essa escolha vem consequências muito agridoces, porque esse modelo funciona muito melhor em uns contextos do que outros, e por isso a gente basicamente pode classificar perfeitamente em quais partes esse modelo funciona bem e em quais partes esse modelo se torna desgastante e cansativo de se ler. E seria basicamente isso aí. Pelo simples fato de que a estrutura narrativa é a mesma, mas se apoiando em formas diferentes de progressão e como você sente isso quando você lê ou assiste. A parte 3 é possivelmente o pior exemplo dessa mudança repentina na obra, mas faz sentido ser assim, até porque foi a primeira parte onde ele pôde experimentar como escrever com esse poder totalmente novo e inexplorado. Ainda que ele faça um trabalho fantástico em conseguir apresentar esse poder de forma simples e dinâmica, a escolha dos cenários foi terrível, e você vai entender o porquê. O Araki diz que a parte
parte 3 foi concebida como um RPG, uma aventura onde você passa por um mapa enorme e uma odisseia para derrotar o vilão final. E até aí tudo bem, isso funciona perfeitamente, até para acompanhar a temática de tarô e deuses egípcios que ele escolheu para as stands nesse início. Só que para mim, o problema da repetitividade e mesmice que Stardust Crusaders nos passa é simplesmente a monotonia do cenário. Uma das coisas que eu sempre amei em Jojo desde o começo é como a obra retrata lugares da vida real. Um anime mágico cheio de poderes bizarros e que ainda se passa no mundo real é simplesmente genial. E a viagem dos Crusaders pela Ásia por si só é de uma ambientação incrível. Só que as coisas acabam ficando meio complexas quando pelo menos 60% da parte se passa num deserto, tá ligado? Ainda que a obra te faça o favor de te dizer onde eles estão naquele exato momento, os cenários são tão parecidos sempre que o sentimento de progressão fica meio perdido e em grande parte de Stardust Crusaders parece simplesmente mais do mesmo. Fora isso, uma das coisas que mais me frustra nessa parte é como todo aquele segmento dos treinamentos foi simplesmente deixado de lado. Me incomoda muito o fato do Jotaro ter ganhado uma stand na quinta e na sexta ele já dominar ela completamente e sair por aí distribuindo soco como se não fosse nada. O personagem todo do Avidol é simplesmente largado às traças quando o Araki não decide tornar ele o mentor do Jotaro e o ajudar a dominar o Star Platinum. O que é de uma tristeza imensurável porque seria incrível ver o Avidol e até mesmo o Joseph treinando o Jotaro. Olhando agora para esse roteiro, eu acho que o Araki decidiu pensar melhor sobre isso nas partes futuras e reprogramar esse conceito. Então, para evitar esses possíveis furos do treinamento, ele fez o Josuke e o Diorno já serem usuários de stand desde a infância, assim justificando as habilidades absurdas que eles têm com seus stands. A Jolene já é outro caso muito extremo. Mesmo tendo despertado o Stormfree muito recentemente na obra, ela constantemente se encontrava em situações de vida ou morte, o que fez com que ela ficasse muito mais habilidosa com seu stand muito mais rápido, se tornando assim possivelmente uma das usuárias de stand mais habilidosas e versáteis da franquia. O Araki acabou voltando brevemente com essa sequência na parte 7 através das 5 lições do Gyro, o que encaixou na história de forma ridícula de boa, porque fazia muito mais sentido e eu sinto que 40% do peso das coisas em Steel Run se perderia se o Johnny simplesmente aprendesse tudo do spin do dia pra noite. Se a parte 3 era um Final Fantasy, a parte 4 é Animal Crossing, e isso é um elogio da forma mais pura possível. Eu já disse isso algumas vezes, eu ressaltei bastante naquele vídeo que eu fiz sobre o episódio do Tony Trussard, mas a ideia de misturar Jojo com o Slice of Life é simplesmente genial e deve ser louvada. Tu pode até pensar que, por ser sempre no mesmo cenário, sem variação nenhuma, ficaria entediante ver vários inimigos seguidos. E até que poderia ser, se não fosse de um prazer imenso descobrir os mistérios e as personalidades bizarras de Morioh. E isso torna a parte 4 um espetáculo, porque ele parte da premissa de que ao invés de você ir até o inimigo, numa hora ou outra o inimigo vai ter que vir até você. Ele pode estar escondido em qualquer uma das casas do seu bairro. E eu acho que estes detalhes acabam compensando o fato do cenário ser sempre o mesmo, porque dá a possibilidade pro Araki explorar diversos contextos menores nesse mini aquário que é a cidade de Morioh. Mas, como eu já disse em outros contextos também, a progressão de Diamonds Unbreakable é simplesmente muito esquisita, porque a história tem períodos grandes de nada, aí uma parte absurda da história que realmente importa, aí mais um período de nada, aí outro pedaço pica do enredo principal, aí nada, aí o arco final. E talvez seja por isso que incomoda um pouco as pessoas, porque um episódio eles estão comendo macarrão ou brigando com um fucking NPC, tá ligado? E no seguinte eles estão lutando contra um Kira pela vida deles, tá ligado? Agora, existem exemplos perfeitos? Sim e não. Não porque perfeito é sempre uma palavra forte demais, e sim porque é a minha opinião. Mas eu realmente acho que a parte 5 e 7 são exemplos muito bons desse estilo de história. A parte 5 em anime, pelo menos, porque eu não li o mangá ainda. Golden Wind consegue construir um conjunto da obra que é um exemplo de progressão quase perfeito, na minha opinião, óbvio. Partindo do pressuposto que a história se passa em míseros 7 dias, a gangue do Bucciarati viaja praticamente a Itália inteira, sem parar, em 7 dias. Isso abre um espaço absurdo para a diversidade de cenários e visuais que foi muito bem utilizado no anime. Então você realmente tem a sensação de que eles estão se mexendo o tempo todo, porque você consegue ver a mudança dos cenários. Além dos inimigos também estarem muito bem definidos. Primeiro a La Squadra e depois o Esquadrão de Guarda do Diavolo. Então você basicamente tem uma separação muito clara na história entre quando as coisas ficam realmente muito sérias ou não. E isso é muito importante nesse sentimento de progressão também. Já a parte 7, ela é um esculacho em todos os sentidos e eu ainda tenho fé que um dia eu vou fazer um vídeo
vídeo dedicado à parte 7, mas eu não acho que esse dia tá muito próximo. Mas a corrida em si, atravessando os Estados Unidos inteiro, é um contexto maravilhoso para você poder mostrar cenários extremamente diferentes, e o Araki conseguiu desenvolver isso muito bem no mangá. A parte 6 já é a mais diferentona de todas, porque ela mistura tanto elementos da parte 4 como elementos da parte 5. A primeira metade se passa toda na prisão, o que traz de volta aquele modelo: os inimigos vêm até você e não o contrário. E fora da prisão, onde eles precisam chegar até o Cabo Canaveral enquanto são atacados por 3 mongoloides e tentam chegar no Put. Pra ser sincero, eu achei os cenários de Stone Ocean bem fracos no anime. Eu acho que funciona perfeitamente no mangá, quando dá pra relevar os cenários sem muito detalhe, então isso não é algo que eu lembro muito bem da minha experiência, mas no anime as cidades parecem que podiam ser de qualquer lugar do mundo, que não faria diferença nenhuma. Além das paisagens dos pântanos e tudo mais, pouco dá pra se identificar que o anime se passa de fato na Flórida. Poucos elementos estadunidenses são muito visíveis ali, pelo menos eu acho. Mas esse detalhe, eu só tô sendo chato mesmo, o anime é sensacional em todos os outros aspectos. A parte 6 definitivamente virou uma das minhas favoritas depois de terminar o anime. Mas agora você deve estar se perguntando: por que pepinos você passou esse tempo todo falando de estrutura de narrativa e só falou o nome de 2 stands? É porque eu me empolguei, é só por isso. Mas a questão toda, e até foi por isso que eu pensei nesse vídeo, é que o avanço exponencial da complexidade das stands é simplesmente inevitável. Existe no nosso universo uma limitação de conceitos simples e básicos que podem ser usados como poderes, e a gente pode ver isso até mesmo no poder dos protagonistas. O Jotaro soca, o Josuke cura, o Giorno dá vida às coisas, a Jolene tem fios, o Johnny atira unhas que giram, e o Josuke tem bolhas de sabão que roubam coisas. E isso é uma questão que dá pra ver nos próprios poderes dos vilões também, que sempre tem poderes muito mais complexos e mais profundos que os protagonistas. E pra mim, no pré-reset, a parte 6 nisso é um esculacho. O Versace literalmente pode reviver acontecimentos gravados no solo. O Rikiel controla seres vivos que se alimentam do calor humano, e o White Snake literalmente pode roubar memórias e stands das pessoas. E eu não vou nem chegar no D4C, eu não vou nem chegar nas stands da parte 7 e da parte 8, porque eu tô sem intelecto pra fazer esses comentários hoje, mas você entendeu o que eu quis dizer. É inevitável que os poderes vão ficar mais complexos com o passar das partes. Simplesmente a tendência é piorar. Não existe possibilidade nenhuma de que as stands vão ficar mais simples com o tempo. É óbvio que tem algum poder mais básico que o Araki não usou ainda e que possivelmente pode aparecer na parte 9, mas a maior possibilidade mesmo é que Jojo Lands vai ter lutas tão sinistras e confusas como Jojolion. E é exatamente por isso que a gente gosta. A gente quer ver lutas mentais extremamente confusas que parecem uma bula de clonazepam de tanto texto explicativo. E eu sou literalmente obrigado a voltar naquela fala do Araki. A ideia das stands foi realmente uma mina de ouro que ele descobriu. E isso é óbvio pelo sucesso da série. As stands são um sistema de poder extremamente único. Não existe nada igual às stands. Só que, querendo ou não, para isso ele teve que fazer escolhas. E eu realmente gostaria que ele optasse por um formato mais clássico para Jojo Lands, para parte 9. Uma estrutura narrativa diferente, que não ficasse focado simplesmente em stand atrás de stand, inimigo atrás de inimigo. Com mais 100 capítulos mensais pela frente, seria extremamente possível estabelecer, sei lá, 3 vilões médios e um grande vilão, como é o clássico da franquia. Imagina só, 3 arcos médios derrotando esses vilões de médio porte, construindo um cenário maior, pra no final fazer um build-up pro arco final, que vai ser muito foda, pra fechar com chave de ouro, tá ligado? Pô, o que eu tô falando nem é absurdo, saca? Porque Soul Eater é basicamente isso, Fire Force é basicamente isso, Boku no Hero é basicamente isso, e eu poderia pensar em 300 outros exemplos de shounen que é basicamente isso. São construídos arcos medianos até um arco final, sabe? Isso é um comentário que eu faço sem peso nenhum no coração, porque é simplesmente a minha opinião do que eu gostaria de ver o Araki experimentar pra Jojo Lands, que vai ser possivelmente a última parte de Jojo. Eu vou amar independente do que vier pra nós, sabe? Eu sei que vai ser perfeito, porque eu sou muito fã do Araki independente do que ele faça, mas essa é uma reflexão. Como é que poderia ser Jojo Lands se fosse assim? Bom, se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. E nesse final eu percebi que eu esqueci de comentar um fator crucial em Jojo, que é a construção dos personagens. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu sinto que cabe um vídeo inteiro de uns 10 minutinhos simplesmente comentando como o Araki constrói os personagens dele. Então, comenta aí se você quer me ver falando sobre isso. Mas enfim, deixe seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito e comenta aí qual é a tua stand favorita e por quê. A minha é o Sticky Fingers e é isso. Eu sou o Bernardo, o ansioso, e até o próximo vídeo. Amo vocês, rapaziada. E um salve pro meu mano Japinha. Tamo junto.